Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo nós teremos uma notícia que eu coloquei no nosso título, que pode ser uma notícia assustadora para algumas pessoas. Primeiro vocês vão ouvir essa notícia narrada aí pelo casal 20 e depois a gente volta para comentarmos um pouquinho sobre essa notícia. Assiste aí. Vamos à nossa notícia de hoje, pessoal. Cientista que previu a pandemia pede que nos preparemos para o que está por vir. O cientista Peter Turchin, conhecido por utilizar modelos matemáticos para analisar padrões históricos, voltou a chamar atenção ao alertar para um possível aumento da instabilidade global nos próximos anos. O pesquisador, que ganhou notoriedade por previsões associadas a crises recentes, afirma que sociedades modernas podem estar entrando em um período crítico de desintegração. Especialista em uma área chamada cliodinâmica, Turchin utiliza grandes volumes de dados históricos para identificar ciclos de ascensão e queda das civilizações. Segundo ele, esses ciclos costumam alternar fases de estabilidade e crise ao longo de cerca de um século. De acordo com o pesquisador, o mundo atual apresenta sinais semelhantes aos observados em momentos históricos que antecederam grandes rupturas sociais. Entre os principais fatores estão o aumento da desigualdade econômica, o crescimento da dívida pública e a chamada superprodução de elites, quando há mais indivíduos disputando poder e status do que posições disponíveis. Turchin argumenta que esses elementos começaram a se intensificar a partir da década de 1970 e atingiram um ponto crítico por volta de 2020, período marcado por tensões políticas, crises econômicas e eventos globais disruptivos. Outro ponto destacado é o que ele define como bomba de riqueza, mecanismo em que recursos passam a se concentrar nas camadas mais ricas da sociedade, ampliando desigualdades e pressionando estruturas sociais. Lições do passado e caminhos possíveis. Apesar do alerta, o cientista ressalta que o colapso não é inevitável. Estudos conduzidos por seu grupo de pesquisa mostram que algumas sociedades conseguiram evitar crises profundas ao adotar reformas estruturais em momentos críticos. Entre os exemplos citados estão mudanças políticas e sociais em países como Inglaterra e Estados Unidos em períodos de forte tensão, com medidas como redistribuição de renda, ampliação de direitos e reformas institucionais. Para Turchin, compreender esses padrões históricos pode ajudar governos e instituições a antecipar riscos e implementar políticas que reduzam tensões sociais. Ainda assim, ele reforça que o cenário atual exige atenção, diante de desafios simultâneos como conflitos geopolíticos, mudanças climáticas e polarização política crescente. Devemos ficar assustados com essa notícia, pessoal? Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar nosso canal. Mais uma crise mundial, não é? Que nem essa da pandemia, por exemplo. Para algumas pessoas vai ser algo assustador. É algo assustador. Eu, antigamente, quando eu tinha planos, quando eu pensava em me casar, construir um negócio para trabalhar junto da minha esposa, não é? Nesse momento eu estaria preocupado. Se eu ainda tivesse esses planos, eu ficaria muito preocupado porque isso é algo que interfere diretamente com qualquer negócio. Se você tem intenção financeira de negócios, abrir um negócio, investir na carreira, faculdade, qualquer investimento que você tenha em mente, numa situação dessa aí que foi abordada por esse cientista, não é? Por essa pessoa que adivinha coisas usando da matemática, não é? Que é o que ele faz. Ele estuda os dados e consegue decifrar coisas que irão acontecer, usando a lógica, não é? Para essas pessoas que possuem planos, aí sim eu concordo que vocês estejam super assustados. Agora, para as pessoas que não têm mais planos,
que decidiram viver cada dia como se fosse um dia diferente, como se fosse, por exemplo, você coloca na sua cabeça, eu vou viver cada dia da forma que eu conseguir viver. É como se você se adequasse. Eu, particularmente, sou assim. Qualquer situação, eu vou me adaptar. É dessa forma que eu vou vivendo, sem pensar em planos e nem nada do tipo. Estão entendendo? Então, compreendo as pessoas que, ao ver notícias desse tipo, ficarão assustados. Mas isso é do ser humano mesmo. Tem gente que vive um dia como se fosse o último dia da vida. Aí faz de tudo, quer aproveitar. Também a gente não deve ser impulsivo assim, não é? Mas você ir vivendo de acordo com como a vida vai se desenrolando, para algumas pessoas é o que resta. Porque quando você tinha esperanças, quando você fazia planos, tinha sonhos, é um tipo de pensamento diferente. Agora, quando você vai vivendo, se adequando às situações, eu acredito que seja algo mais fácil. Quando você é uma pessoa que deixou de sonhar, por conta das coisas que acontecem em nossas vidas, não é? Por causa das coisas que as pessoas fazem e causam decepção, por exemplo. Então eu entendo que para cada tipo de pessoa, esse tipo de notícia vai ter um significado diferente. Cabe a você saber qual é o significado que mais lhe compete, não é? E você vai saber com certeza como administrar. A gente entende, vendo notícias desse tipo, que esse tipo de coisa que acontece é uma demonstração da incapacidade de nossos líderes, porque vira e mexe, eles que causam essas bagunças. As bolhas, não é? Das coisas que eles vão criando e cada vez mais é como se fosse uma bola de neve que vai se multiplicando e acaba um momento explodindo ou implodindo, não é? É o que pode acontecer, segundo esses cálculos desse matemático, desse cientista, não é? Mas sem desespero. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quer fazer, tentar agir da forma correta e ter fé. É algo que eu acho que é essencial para que a vida corra tranquilamente. Você tendo fé, tendo algo para se agarrar, é o conselho que eu dou para as pessoas que acabaram de ver esse nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.